Sejam todos bem-vindos a mais um estudo na Carta de Judas. Vamos continuar falando sobre os falsos mestres, sobre características que nós podemos pensar para identificar esses falsos mestres. E no final disso tudo, Judas ainda vai dar algumas palavrinhas a mais, certo? A primeira característica que nós vamos ver hoje é que eles são ondas violentas ou ondas bravias, dependendo da sua tradução. O versículo 13 traz o seguinte: são como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Então, tem algumas coisinhas que a gente pode tirar aqui dessa comparação com ondas violentas. Quando a gente passa para ver outras traduções, a gente começa a entender que são ondas bravas ou ondas rebeldes. Tem uma tradução aqui, a NBVP, que ela é mais paráfrase, ela tenta explicar mais o sentido do texto do que apresentar o texto como literalmente foi escrito, e ela traz uma versão bem interessante que diz assim, ó: tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Então eles já tentam trazer o significado por trás do texto do autor, ao contrário da Ara, da Almeida, que tenta trazer o texto conforme ele foi escrito, uma tradução mais literal. Então nós vemos que essas ondas bravas, ondas agitadas, elas são ondas intempestuosas, ondas caóticas, ondas que ficam o tempo todo de um lado para o outro e espalhando sujeiras, como diz aqui essa tradução, vergonha e desonra, que são as espumas sujas. Mas por que essa figura de ondas revoltadas, ondas bravias? Por que essa figura do mar tempestuoso e de espumas? Bom, a gente aprende que a espuma do mar, ela contém, além do sal, muitas matérias orgânicas dissolvidas das mais variadas origens, como gorduras de animais e algas marinhas mortas. Então, a quantidade de espuma, ela vai depender muito da quantidade de impurezas na água. Então, aí a gente já tem um paralelo que a gente pode traçar. Quanto maior o número de espumas, ou quanto maior os atos vergonhosos desses falsos mestres, mais espuma eles vão gerar. Ou quanto mais espuma eles gerarem, significa que mais atos vergonhosos estão relacionados a esses falsos mestres. Essa espuma é justamente isso, justamente essa desordem, esse falso ensino, essas palavras torpes que saem da boca desses homens. A espuma serve como, da mesma forma que você olha para uma água e vê ela com espumas, você sabe que há impurezas naquela água. A hora que você olhar para um falso mestre e ver essas espumas exalando deles, do seu comportamento bravio, do seu comportamento agitado, vocês vão perceber que esses mestres, eles são falsos mestres. Então a gente vê que Judas, ele trabalha, assim como Jesus, ele trabalha com uma espécie de analogia. Ele não chega a fazer uma parábola, mas ele coloca analogias aqui para identificar esses falsos mestres. Então, suas atitudes, elas são escandalosas e polêmicas no sentido ruim, porque polêmica, você pode criar uma polêmica que leve a um pensamento, a uma crítica que leve a algo construtivo. Só que esses mestres não, eles criam polêmicas no sentido ruim, no sentido de dividir a igreja, dividir as pessoas, de causar escândalo, de causar choque, espanto, de quebrar certas doutrinas básicas e costumes básicos que estão enraizados no próprio cristianismo desde a época dos apóstolos. Essas polêmicas sempre surgem desses homens que são polêmicos. Quanto mais eles atuam, mais suas impurezas ficam claras. Então, é aquela velha história do dê tempo ao tempo. Claro, a gente não pode dar tempo para o falso mestre se mostrar mais falso mestre, mas o tempo ele se encarregará de demonstrar para a gente o quanto esse mestre é falso ou é verdadeiro. Então, a gente consegue contar com a ação desses falsos mestres, ela nunca vai regredir, nunca vai diminuir, ela sempre vai escalar para pior, ela sempre vai aumentar para pior. Então, quanto mais tempo eles atuarem, pior vai ser o resultado da sua atuação no meio da igreja, certo? Então, essa foi a primeira característica que nós vimos. Lembrando que a gente já viu que eles têm vergonhosas bebedeiras, que eles são manchas de sujeira, que eles cuidam somente de si mesmos, são nuvens que passam sem chuva, ou seja, são aquela promessa de chuva, mas que a chuva nunca chega. São árvores duplamente mortas, porque nem dão frutos e nem têm suas raízes na terra, estão mortas.
E agora nós vamos ver a última comparação. Elas são estrelas sem direção. No verso 13 ainda, são como ondas violentas do mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, e agora, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Então nós temos duas coisas, são estrelas sem rumos, e temos o destino para essas estrelas sem rumo, que apesar de estarem sem rumo, elas têm um rumo certo. Parou para pensar nesse ponto? Judas fala que elas não têm rumo, mas ao mesmo tempo ele declara que elas têm um rumo, elas têm um destino preparado para elas, a mais profunda escuridão. Aí a gente vê algumas traduções, né? Estrelas errantes, estrelas fora de curso, ou a NBVP, que novamente é uma tradução mais parafraseada, andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes, e essa ideia é de que eles se desvirtuaram de tal forma do caminho, eles saíram tanto do caminho estreito, do caminho da verdade e a vida, que é Jesus, que agora eles andam como que se estivessem sem rumo. Eles não estão mais simplesmente pulando de um lado para o outro, não, eles estão completamente fora do caminho. Eles não estão indecisos, eles tomaram a sua decisão, eles não estão flertando com o outro lado, não, eles estão completamente fora, eles estão perdidos. E a gente sabe que a expressão perdidos é sempre dita para as pessoas que são incrédulas, para as pessoas que não creem em Jesus. Essas pessoas estão perdidas. Perdidas onde? Nos seus pecados. E por estarem perdidas nos seus pecados, Jesus vai usar outra expressão que elas andam na escuridão. E por isso elas não podem ver por onde andam. E se elas não podem ver por onde andam, embora se julguem capazes de ver todas as coisas, elas vão andar tropeçando, elas vão andar sem saber para onde estão indo, e novamente a gente cai nesse sentido de estrelas sem rumo, estrelas errantes. E não somente isso, nós temos o seu destino, que são as densas trevas que durarão para sempre. Ou seja, a condenação eterna. São essas trevas que elas foram preparadas justamente para essas pessoas. Aí a gente vai, se a gente parar para lembrar na memória, a gente vai ver que existem dois textos básicos que a gente vê uma relação direta com o que Judas está falando aqui. Primeiro, em João 14, Jesus vai falar assim, ó, na casa do meu pai há muitos quartos ou muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Aqui é Jesus falando que ele vai preparar um destino para todos aqueles que são salvos, para todos aqueles que são suas ovelhas. Então ele próprio, ele mesmo está preparando um destino para nós. Só que da mesma forma que nós temos um destino preparado pelo próprio Deus, aqueles que são estrelas errantes, aqueles que estão fora do caminho, também têm um destino preparados pelo próprio Deus. Essa figura que a gente tem no nosso imaginário popular, de que o diabo é o rei do inferno, de que o diabo toma conta do inferno e ele tá lá para atormentar as almas dos pecadores, e ele tá lá com um tridentinho espetando os pecadores, e ri e dá gargalhada dos pecadores, esse é o prazer da vida dele, ficar sendo o guarda da prisão dos pecadores. Não, essa visão é completamente errada. O diabo e os seus anjos estão tão perdidos como todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. E eles vão sofrer da mesma sentença, da mesma condenação. Lá em Mateus 25, 41, nós lemos o seguinte: e também prepara o inferno para os condenados, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele diz que prepara o inferno para os condenados. E ele diz ainda que esse inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, primariamente, esse inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, para a punição deles. Depois, esse inferno ele se estende também para aqueles que não creem em Jesus, aqueles que vivem numa vida de rebeldia contra o próprio Deus. Até porque o crime deles é o mesmo do diabo, de viver em rebelião contra o próprio Deus. Por ser o mesmo crime, a sentença é a mesma. Eles vão para o mesmo lugar que que o diabo e os seus anjos estarão indo. Então, passando essas últimas duas características que Judas nos dá, nós temos agora um bolo de características. Você pode voltar no vídeo anterior que a gente fala das demais. Nós temos uma ampla lista de como identificar esses falsos mestres. E se a gente chegar a ler uma por uma dessas características, nós vamos identificar falsos mestres nos nossos dias e vamos parar com essa coisa de
de repente, ficar dependendo de outras pessoas para nos dizer o que elas acham de tal pastor, ou de tal apóstolo, ou de tal pessoa. Nós vamos nós mesmos, através das escrituras, entender e ver se essas pessoas são o que elas dizem ser, ou se elas são falsos mestres, são lobos na pele de cordeiros, como diz o ditado. Mas mais para frente, no versículo 14 e 15, nós temos um verso um pouco polêmico, vamos dizer assim, que Judas agora ele vai citar mais uma vez, né? Ele vai citar um trecho de um apócrifo. O mesmo apócrifo que ele citou antes, de Enoque, agora ele vai citar novamente, só que agora ele vai dizer assim, ó, Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. E aí a gente vai de novo naquela pergunta. Inclusive, se você não viu a aula, se eu não me engano é o verso 8, 7 ou 8, assista essa aula e você vai ver porque a gente pode considerar esse trecho, apesar de ser tirado de um apócrifo, por que a gente considera ele como sendo um texto sagrado? Porque a gente permite que esse trecho continue nas escrituras, porque os estudiosos, especialistas, as pessoas que ajudaram a reconhecer o cânon, poderiam muito bem ter excluído esses 2 versículos. Mas nós vemos que existem evidências que nos comprovam que esse versículo não está aqui por acaso, certo? Primeira coisa, a gente vê que Judas ele atribui a profecia ao Enoque do livro de Gênesis. Essa é uma das posições. A outra posição é que ele atribui a profecia ao Enoque apócrifo. Então ele está dizendo que quem disse isso, na verdade, foi aquele Enoque que escreveu o apócrifo, e não o Enoque do Gênesis. No primeiro caso, se ele está se referindo ao Enoque do livro de Gênesis, Judas considerava esse trecho de Enoque escritura. Ou seja, aquele trecho do apócrifo que o falso Enoque escreveu essas palavras, o Judas aqui ele reconhece como essa parte daquele apócrifo como sendo uma verdade, certo? Se isso não fosse o fato, Judas teria errado. E nós cremos que nenhum apóstolo ou nenhum escritor do Novo Testamento, enquanto escrevia esses escritos, ele errou, certo? Nós temos isso como nossa fé. Acreditamos, apesar que nós temos diversas evidências e comparações de texto para corroborar a nossa fé, nós acreditamos que os escritos do Novo Testamento, assim como do Antigo, eles estão corroborados pelo próprio Deus, é palavra de Deus. Então, nós podemos descartar a questão de Judas estar errado, apesar de ter citado um apócrifo. A outra opção é de que o Judas atribuiu ao Enoque apócrifo e não ao do Gênesis. Nesse caso, embora a profecia não seja canônica, ela está de acordo com todo o restante das escrituras. Ou seja, ainda que eu, Caio, não seja um apóstolo, não seja divinamente inspirado para ser infalível ao escrever uma carta a vocês, eu poderia apenas citar de cabeça um trecho das escrituras e esse trecho ainda assim seria palavra de Deus, ainda assim seria verdadeiro, porque eu estou citando algo que Deus já disse, apesar de não estar copiando palavra por palavra, apesar de não estar dizendo exatamente aquilo que o texto está dizendo, ou exatamente aquilo que aconteceu. Eu posso contar a história de como Paulo se converteu, sem com isso ter que ler Atos. Eu posso contar da minha cabeça, porque eu conheço a história. E essa história que eu estou contando, ela ainda é fato, apesar de eu não estar contando como está exatamente no livro de Atos. Essa seria a segunda hipótese. Eu tendo a acreditar na primeira, porque se não fosse a primeira, ele não teria dito Enoque, ele não teria colocado Enoque na 7ª geração depois de Adão. Então, parece que ele está corroborando que quando o escritor diz Enoque na 7ª geração de Adão, ele concorda que foi o Enoque da 7ª geração depois de Adão. Então, eu particularmente acredito que Judas atribui essa profecia ao Enoque de Gênesis, embora a gente saiba que o livro apócrifo ele não seja palavra de Deus. Eu acho que deu para entender um pouco sobre esse trecho, porque que ele é tão polêmico e porque as pessoas têm tanta dificuldade, às vezes, de entender um texto que, de repente, foi tirado de um contexto não bíblico ou extra-bíblico, certo? Os escritores inspirados, e Judas se inclui aqui, eles tinham por serem movidos pelo Espírito Santo a infabilidade nos seus escritos às igrejas, ou seja, tudo que eles escreveram comprovadamente
palavra de Deus. Então, toda vez que o Espírito Santo ele inspirava um autor, tudo que ele colocasse era verdade vindo do próprio Deus, ainda que sua fonte não fosse canônica. Foi o que eu acabei de dizer. Não é porque eu cito uma história a partir de uma outra fonte que essa história não aconteceu. Ela pode ter acontecido. Agora, eu posso muito bem citar uma história de uma fonte que aconteceu e antes dela, depois dela, ao redor dela, colocar uma série de elementos que nunca existiram. Então, eu posso muito bem pegar uma história verídica, algo que Deus revelou, e ao redor dessa história, colocar diversos elementos que nunca existiram ou que não são verdades, que é exatamente onde se enquadra esse trecho do livro apócrifo de Enoque. Apesar de todo o resto, ou da maior parte do resto, não ser canônico, isso não invalida que ali possa existir algo canônico em si. Até porque um próprio autor do Novo Testamento cita. A gente só tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode agora ler os deuterocanônicos, os apócrifos, com a intenção de achar coisas canônicas. A gente não pode, assim como a gente não lê livro do Hernandes tentando achar escritura, a gente não lê livros do Nicodemos, ou do Paul Washer, ou do John Piper, a gente não lê o livro dessas pessoas querendo achar escritura ali, a gente não pode ir até os apócrifos achar escritura. Porém, a gente tem uma sinalização clara de Judas dizendo que aquele trecho, ele é real, ele é verdade, certo? Só isso. A gente não tem essa infalibilidade que Judas tinha. Então não compete a nós esse trabalho. Judas poderia, Paulo poderia ter feito isso, Pedro poderia ter feito isso. Inclusive, Pedro, quando ele cita Abacuque, ele muda o texto de Abacuque. Abacuque diz que naqueles dias seus velhos terão visões, seus jovens profetizar, algo assim. Não lembro de cabeça agora, mas Abacuque fala que naqueles dias. E Pedro, ele muda para nos... Ah, não. É isso? Ih, fiquei confuso agora. Pedro, ele muda, se eu não me engano, ele muda para nesses dias ou nos últimos dias. Eu não lembro agora. Eu vou falhar com vocês se eu falar de verdade. Mas ele muda. Enfim, ele muda a palavra, ele muda o contexto, muda o sentido, porque ele entende e ele aplica corretamente que aquela profecia estava se cumprindo no Pentecostes. Então, ao estar se cumprindo a profecia, Pedro está mostrando que ele tinha autoridade revelacional, ele estava atribuindo a sua revelação que o Espírito Santo lhe dava como apóstolo para interpretar aquele texto e aplicar de forma profética, cumprindo aquela escritura nos dias dele. Nós não temos essa autorização de Deus. Nós não somos chamados para trazer novas revelações. Pedro, sim. Pedro, ele tinha essa infalibilidade, assim como Lucas, assim como Paulo, assim como João, assim como todos os outros apóstolos, certo? Pedro tinha. Nós não temos essa condição que esses apóstolos tinham. Por isso, nós dizemos que não existem apóstolos hoje. Embora exista toda uma questão de que o nome apóstolo em si pode ser aplicado a pessoas que plantam igrejas ao redor do mundo, ou ao redor de um país, o apóstolo como a figura apostólica do Novo Testamento, do discípulo de Cristo, que dava o fundamento à igreja, esse apóstolo, ele não existe mais, certo? E outra coisa que nós sabemos é que a verdade continua sendo verdade, mesmo se for dita pelo próprio diabo. Ainda que o diabo diga algo que Deus disse, aquilo não se torna mentira porque sai da boca do diabo. Claro, ele distorce a verdade, mas se ele disser algo que o próprio Deus disse, ainda é verdade, apesar dele. Porque a verdade não depende de quem a diz, ela depende de ser. E a verdade é a verdade, entendeu? Então ela não está dependente daquele quem o diz, ela simplesmente é. Então essa autoridade é algo que nenhum de nós, como eu disse, nenhum de nós cristãos possui, além dos apóstolos e daqueles que escreveram o Novo Testamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nenhum de nós tem essa autoridade para trazer novas revelações ou para caçar textos apócrifos e dizer, não, esse texto aqui, ó, esse aqui é Bíblia também. Vamos botar na nossa Bíblia, vou ali colocar no final, no apêndice, é Bíblia também. Nós não temos essa autoridade para fazer isso, certo? Beleza. A professora, estou falando besteira. A profecia de Enoque nos traz alguns elementos, e nesses elementos nós vemos coisas que estão
corroborando com o resto das escrituras. Então, nós percebemos que esse trecho de Enoque, ele está completamente de acordo com tudo que a escritura apresenta para nós. E essas coisas são de que Jesus virá, ele vai voltar, com seus anjos e com os santos. Ele fala, o livro de Enoque traz a palavra traduzida como anjos, mas podem ser traduzidas também como santos. Então, ele virá com seus anjos e santos e para julgar. E é exatamente o que o livro de Apocalipse fala para gente, que ele vai voltar, com seus anjos e com aqueles que morreram e foram salvos, e ele vai voltar para julgar. É exatamente isso que o livro de Apocalipse fala. Inclusive, essas são questões básicas da fé cristã. Se negarmos qualquer uma dessas questões, nós estamos negando a nossa fé. Se negarmos qualquer uma dessas questões aqui, existem outras, mas qualquer uma dessas que nós negarmos, se nós negarmos que Jesus vai voltar, ou que os seus santos e os seus anjos voltarão com ele, ou que ele voltará para julgar, nós estamos negando a nossa fé, nós estamos deturpando a nossa fé e nos fazendo falsos mestres. Então ele condenará os que não querem a Deus, ele trará esse juízo e condenará pelas suas próprias ações deles e as suas palavras de engano. Jesus fala que toda palavra dita, saída da nossa boca, essas palavras serão julgadas por Deus no último dia, no dia do grande julgamento. Então essas pessoas, elas são perversas e elas se condenam ainda mais a cada dia com seus próprios ensinos. Então, vocês percebem que essas pessoas, elas, conforme elas vão passando, o Judas veio falando que mais espumas elas vão fazendo, e essas espumas são justamente aquilo que vai corroborar o fato delas não serem inocentes perante Deus, delas serem condenadas. Então, o último versículo, versículo 16, diz o seguinte: são murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam com vantagens em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Então, ele vai trazer mais algumas características gerais. Ele quase que faz um resumo de tudo o que ele falou, em poucas palavras, após dizer a sentença deles, né? Então, ele vai falar que essas pessoas, elas vivem se queixando, elas são pessoas que são descontentes, elas vivem reclamando, elas vivem não satisfeitas, elas sempre querem mais, elas seguem seus próprios desejos. Judas já falou tudo isso lá atrás. Se você lembrar as nossas aulas anteriores, ele já falou que essas pessoas buscam apenas os seus interesses, buscam apenas ajudar a si mesmas, né? Elas são cheias de si, são outra coisa que ele traz aqui, são pessoas que têm um orgulho muito alto, que se acham muito poderosos ou muito influentes, né? E elas adulam, ou seja, elas mostram interesse por outras pessoas apenas quando elas percebem que poderão receber algo em troca desse seu interesse, dessa sua boa ação para aquela pessoa. Então, novamente, a NVBP nos ajuda a entender um pouco mais esse contexto, que ela traz uma paráfrase muito boa. São exploradores constantes, eternos, insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade, ou seja, a vontade deles, que eles fazem, que eles cumprem somente a sua vontade, é mal, é o mal. Essa é a vontade deles, fazer o mal. São exibicionistas espalhafatosos, ou seja, são pessoas que gostam de se mostrar, pessoas que elas querem os holofotes para elas querem aparecer. E quando mostram interesse para com os outros, ou seja, quando adulam os outros, é só para conseguir alguma coisa em retribuição. São pessoas interesseiras. Então, se eu acho que você já viu algum líder ou algum irmão que tem algum tipo de influência e tem alguma dessas características aqui, cuidado com essa pessoa. Fuja dessa pessoa, advirta essa pessoa. Se ela não te ouvir, fuja. Saia de perto, porque essa pessoa, ela não está sendo uma cristã, ela está sendo um falso mestre ou um falso cristão, certo? Ela está sendo uma espécie de anticristo, porque o anticristo é isso, é você pregar valores, agir de forma anticristo, anticristão, certo? Então, eles são eternos opostos do Cristo. E aqui eu vou separar essas características e eu vou dizer características que são de um cristão, segundo o próprio texto bíblico, e as características desses falsos cristãos, para ficar um pouco mais claro para vocês. Eles são ingratos e insatisfeitos, enquanto os cristãos são ordenados a serem gratos e satisfeitos com o que recebem do Senhor. Nós temos lá em 1 Tessalonicenses 5,18, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus
para vocês em Cristo Jesus. Então, nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, sejam diversas as circunstâncias, seja em perseguição, seja em liberdade, temos que ser gratos, porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus quer que sejamos gratos. Então, se são pessoas ingratas e insatisfeitas, primeira luzinha vermelha aí, primeira bandeira vermelha, já levanta o alerta com essa pessoa. A próxima característica, satisfazem seus próprios desejos. Nós cristãos vivemos para satisfazer a vontade de Deus e servir ao próximo. Então, em 1 Pedro 4:2, nós temos o seguinte: não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Então, Pedro, ele é bem claro e ele é direto. Nós, ao contrário dessas pessoas que satisfazem seus próprios desejos, nós não passamos o resto da vida buscando os nossos próprios desejos. Ao contrário, nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas, se não a maioria das vezes, vai de encontro aos nossos desejos, às nossas vontades. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. A vontade de Deus vem antes da vontade de qualquer pessoa, inclusive da minha, da nossa, certo? Mais uma bandeira vermelha, satisfazer seus próprios desejos. Próxima, honrar a si mesmos, se gabando. Nós cristãos somos discretos, ou devemos ser discretos, em nossas ações e honrar a Deus com a nossa obediência. Em Mateus 6, do 2 ao 4, nós lemos: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Vejam que eles fazem isso com um objetivo claro. Eles querem ser elogiados, eles querem ser reconhecidos. Não que eles queiram que os outros aplaudam em público, mas eles querem perceber que as pessoas os admiram. E por isso eles fazem essas coisas. Mas nós não. Jesus vai falar: ao contrário de vocês, tem que fazer o seguinte, vocês vão fazer o seguinte: deem sua ajuda em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Ou seja, não é que você não pode deixar que vejam as suas boas ações. Se você fizer uma boa ação e de repente alguém vê, tranquilo. Você não pode buscar fazer boas ações para que os outros vejam. Ao contrário, faça com que ninguém veja. Se virem, muito bem, mas faça com que ninguém veja. Se virem, tem que ver, se alguém ver a sua boa ação, tem que ver apesar dos seus esforços para não fazer alarde. Mas, em geral, façam para que as pessoas não vejam. Por quê? Porque nós temos que fazer o bem, temos que ter boas ações, não para ter algo em troca, mas como forma de gratidão a Deus, como forma de buscar, lembra o que falamos no ponto anterior? Buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejamos gratos e façamos a sua vontade. E fazer a vontade de Deus é também fazer boas ações para as outras pessoas. Deus se agrada que nós ajudemos o nosso próximo. Para Deus isso é ótimo. Ele se alegra com essas boas ações. E isso é fazer a vontade de Deus, certo? Próximo ponto são bajuladores e interesseiros. Os cristãos, eles corrigem em amor, ou seja, eles não ficam bajulando quando a pessoa está errada. Então, eles corrigem em amor quando necessário e colocam a vontade do próximo antes da sua. Então, ao contrário de ser bajuladores, eles são corretos, íntegros, inclusive disciplinam. Eles disciplinam se assim for necessário, com amor, mas disciplinam. E eles não são interesseiros, pelo contrário, eles buscam a vontade do próximo antes da sua própria. E nós temos dois textos que nos trazem essas duas verdades. Primeiro em Efésios 14:15, que diz: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então, falando a verdade em amor, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Ao contrário dos bajuladores, que são cada vez menos parecidos com Cristo. E o segundo texto está em Filipenses 2, 3 a 4. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não se preocupem apenas, aliás, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Ou seja, Paulo aqui, ele está falando: considerem os outros mais importantes que vocês. Ele não está dizendo que os outros são mais importantes, ele está dizendo para você considerar os outros mais importantes que vocês, certo? A gente vê nos nossos dias, muitas vezes, as pessoas falando: ah, fulano não quer, fulano não fez isso, então eu vou dar isso em troca também. Ou fulano não é do tal jeito que eu espero que ele seja, então eu também vou dar na mesma moeda. Não.
Não, não, não. Nós temos que considerar os outros mais importantes. Isso não quer dizer que nós temos que ser capachos. Nós não devemos ser capachos de pessoa alguma. Mas nós temos que considerar aquelas pessoas mais importantes que nós. Se aquela pessoa precisar de ajuda, o que é considerar mais importante? Se aquela pessoa precisar de ajuda, você tem que considerar aquela pessoa tão importante quanto se você estivesse precisando de ajuda. E isso vai te mover a ajudar aquela pessoa, ainda que aquela pessoa seja o pior tipo de pessoa possível, seja o tipo de pessoa que não está nem aí para o que você fala, o que você é, o que você diz, ou para sua amizade, ou para a sua caridade, não importa. Nós temos que considerar aquela pessoa mais importante. Repito, não quer dizer ser capacho, mas é colocar aquela pessoa na sua frente, colocar aquela pessoa em lugar de prioridade na hora que aquela pessoa precisar de ajuda. E aí ele vai falar também, preocupe-se também com os interesses alheios, que é justamente isso. É justamente você se preocupar com a preocupação dos outros. Você vê que as pessoas têm coisas perturbando alguém, ou elas estão passando dificuldade, ou elas estão precisando muito de alguma ajuda, ou de algum suporte, de alguma coisa. É considerar elas antes de si mesmo e se preocupar com essas preocupações dessas pessoas. Você ter essa empatia num grau até elevado para os padrões é algo muito difícil, é algo muito complicado de se fazer, porque nós temos que ir contra a nossa própria natureza, que busca justamente o que os falsos mestres fazem, que é interesses, né? A nossa natureza, por si, ela busca interesses. Então, muita gente ama para ser amado, muita gente dá para receber em troca, enquanto nós devemos dar não querendo nada em troca. E ainda que ofereçam, você pode simplesmente falar, não, mas eu não te dei algo para que você me retribua. Fique em paz. É isso. É exatamente isso que Judas está falando aqui. E essas são as diferenças dos falsos mestres e dos cristãos. E com isso, no final, depois de todas essas características, daqui para frente, Judas vai falar agora diretamente aos cristãos para quem ele está escrevendo. Então, o que nós podemos concluir, depois de todas essas características, depois de tudo isso, é que nós temos material suficiente para identificar um falso mestre, para identificar aquele que quer enganar os cristãos. Muito cuidado. Recentemente, nós vimos. Não sei se todos os irmãos viram, na verdade, mas a Ordem Batista, a Ordem dos Pastores Batista, vieram com a decisão de excluir o pastor Ed René da comunidade dos pastores batistas, da ordem, aliás, dos pastores batistas, por causa toda aquela confusão gerada, não sei se já faz 1 ou 2 anos, depois dele ter dito que a Bíblia era insuficiente e precisava ser atualizada. Ele até gravou um vídeo que, se você for ver, completamente problemático, discurso problemático, você percebe diversas incongruências no seu pensamento, você percebe que ele já estava nesse caminho há muito tempo e que ele não se arrependeu do que ele disse e que é isso que ele pensa. E nós vemos que nós estamos vendo nos nossos dias o processo da degradação de um ministro do Senhor para ensinos no mínimo questionáveis, mas eu particularmente vejo como heréticos. São ensinos heréticos. Dizer que a palavra de Deus é insuficiente, dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada. E ainda que ele faça o malabarismo que ele fez, de dizer, mas tem que ser atualizada, veja bem, é no sentido de que não podemos ler literalmente, ipsis literis, o que está escrito no texto. Tá, mas isso a gente já sabe. As passagens que não são literais, elas deixam claro que não são literais. Ninguém lê, apesar de, alguns leem o Apocalipse literalmente, né? O que particularmente, eu acho um problemão, né? Mas você vê que o Apocalipse não é literal, você vê que as visões de Daniel não são literais, existem as parábolas de Jesus não são literais. Os textos por si mostram quando não são literais. Porém, existem textos que são literais. Existem textos que são literais, porém que Deus não está aprovando o que está acontecendo, está apenas relatando. Como por exemplo, eu não lembro agora quem foi que prometeu dar a primeira coisa que saísse da porta de sua casa como sacrifício ao Senhor, e ele teve que sacrificar a própria filha. Aquilo é fato, aquilo aconteceu, mas não quer dizer que Deus aprova aquela ação.
Ele está apenas relatando algo que aconteceu. Entendeu? Então, a gente não pode fazer malabarismos para dizer a Bíblia precisa ser reinterpretada, ser reavaliada, precisa ser recolocada para os nossos dias, precisamos relativizar algumas coisas, porque do jeito que está não dá mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso são heresias. Qualquer coisa que fira os princípios básicos da nossa fé é heresia, e a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. E eu vi muitas pessoas, é triste isso, mas eu vi muitas pessoas no vídeo do pastor defendendo ele, apoiando ele, dizendo que vão continuar com ele. Inclusive, ser excluído da ordem dos pastores batistas não vai interferir em nada no seu ministério na IBAB, na igreja que ele pastoreia. Ele vai continuar sendo pastor, vai continuar falando as coisas que ele faz, só que agora, muito provavelmente, ele vai... Talvez ele espere a poeira baixar, mas muito provavelmente agora ele vai se abrir mais, porque agora ele não está mais presente, ele não está mais com essa... não sei se eu diria fardo, não sei se eu diria com esse controle, mas ele não está mais... Como ele não está mais na ordem dos pastores batistas, é como se ele estivesse livre. Como ele mesmo disse, minha consciência está em paz. Nem sempre consciência em paz é um sinal de estar em paz com Deus. A gente já parte desse pressuposto. Então, vamos tomar muito cuidado com os pastores que nós vemos. Alguns dias depois, ou talvez no dia seguinte, nós já vimos o Caio Fábio partindo em defesa do Ed René, e a gente sabe que onde o Caio Fábio parte em defesa, a coisa boa não é, né? Porque o Caio Fábio, ele já não é da minha geração, ele é uma geração anterior, ele é dos anos 90, né? Inclusive a sua apostasia, eu acho que foi lá pelos anos 90, final dos anos 90. Ele era um pregador famosíssimo, famosíssimo. Pregava, aliás, ele era o nome evangélico na sua época. Ele era o cara, ele era como o Silas Malafaia foi para o movimento pentecostal. Ele era maior que o próprio, até porque na época o Edir Macedo ainda não era como é hoje, mas ele era a figura evangélica do nosso país. E se tornou o que se tornou. Hoje, se você qualquer coisa que você ouvir o Caio Fábio falar, você vai encontrar pequenas sutilezas no seu discurso, até discursos mais descaradamente falsos, né? O Ed René, ele ainda é muito ensaboado. Ele ainda é muito não, veja bem, vamos ver, é mais ou menos assim, não é bem isso. Mas esse dia, se ele não se arrepender, esse dia em que ele será explícito vai chegar. Lembre que Judas falou, quanto mais o tempo passa, mais a espuma desses homens aumenta, mais a sua sujeira se torna clara e evidente. E nos últimos dias sabemos que as pessoas iriam tomar para si mestres segundo as suas próprias vontades, que falariam aquilo que elas querem ouvir. E os últimos dias estão aí desde o Pentecostes, e desde o Pentecostes nós vemos pessoas erguendo mestres segundo as suas próprias vontades. É triste, porque, como disse Hebreus, né? Aqueles que provaram desse dom, aqueles que provaram do Espírito Santo, viram essas coisas acontecendo e abandonaram a fé, não há volta para essas pessoas. Então vamos pedir para Deus que o caso do Ed René não seja um caso de apostasia ainda, porque se for, ele não vai voltar atrás, ele não vai se arrepender, ele não vai querer se arrepender. Então, que Deus tenha misericórdia da vida dele, Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque nós estamos sujeitos ao engano também. Não podemos achar que nós somos maiores do que o Ed René, do que o Caio Fábio, que somos mais resistentes, que somos mais intelectualmente preparados para resistir a essas doutrinas erradas. Nós somos tão falhos, tão pecadores e tão depravados quanto qualquer um deles. A diferença é que o Espírito Santo nos sustenta. A diferença é que Deus guarda a nossa mente cativa à sua palavra. E vamos orar e pedir para que Deus continue fazendo isso na nossa vida. Amém? Muito obrigado por ficarem comigo para mais essa aula. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus e até mais.